dia, minha gente. Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu trouxe um tema para a gente refletir, estudarmos juntos: humildade e orgulho. Muitos de nós ainda não sabemos o que é a humildade. Na verdade, a humildade não se aparenta. A gente não vê a humildade em nossa aparência. A gente vê a humildade no cotidiano, no dia a dia das pessoas, porque a humildade é um processo, e é um processo muito grande. Porque ser humilde é assumir quem realmente você é, nem menos e nem mais. E também saber o que você não tem. Porque muitas vezes nós não sabemos o que temos dentro de nós para dar para o outro, para conviver com o outro. E quem não deixa a gente ver isso dentro de nós é o orgulho. Às vezes o orgulho nos atrapalha muito. Dentro de nós temos essa virtude da humildade. Mas é tão difícil da gente colocar essa humildade para fora de nós que deixamos que seja mais fácil o orgulho nos dominar. E se não abrirmos os olhos para a luz da verdade, para a luz que nos clareia para vermos as nossas atitudes, as nossas virtudes, o orgulho vai cobrindo isso dentro de nós, cada vez mais. Então, devemos dar mais razão para a virtude, para essa virtude, né? A virtude da humildade. Porque sem ela, a gente não temos a virtude de fazer a caridade. A gente fica preso numa coisa que você está sofrendo e não tem coragem de colocar aquilo para fora. Se chega alguém para te oferecer ajuda e você não deixa essa humildade de você colocar, não, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda nesse ponto, nessa área, seja na área psicológica, seja na área física. E a gente não fica com aquilo preso dentro de nós, sem ter coragem de falar da nossa humildade, porque quando a gente faz isso, a gente está nos humilhando num bom sentido, colocando a nossa humildade para fora, não é humilhar o outro num sentido negativo, mas sim trabalhar nesse momento a nossa humildade dentro da gente. Porque se a gente não faz isso, quem vai fazer é o orgulho. Então, o orgulho, através do orgulho, você se prende, não fala, não diz nada. E é por isso que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espíritos. Pobre de espírito quer dizer quando a gente coloca a nossa humildade para fora, nós estamos sendo pobres de espírito. Porque ao contrário disso, é uma pessoa orgulhosa. Ao contrário de ser pobre de espírito, é uma pessoa muito orgulhosa que não vai fazer nada que possa colocar sua humildade para fora. É por isso Jesus diz assim que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque quando a gente se humilha, aqui nós somos elevados
no céu, vamos dizer assim, no mundo espiritual, no céu, como você queira chamar, certo? Olha, a humildade é tão profunda, é tão invisível, porque ela é do espírito, que se um médico muito famoso quiser fazer um exame para detectar o grau de humildade que nós temos, ele não vai encontrar. Não vai, porque é do espírito e do sentimento. Do espírito, vem do espírito, vai para o nosso coração e para o nosso sentimento. Então Jesus também diz assim: abra os olhos à luz. E Jesus te dirá, lá o maior foi o mais humilde entre os pequenos da terra. Tá vendo o que Jesus diz? Que lá o maior, estou repetindo, lá o maior foi o mais humilde dos pequenos daqui da terra. Então ele está dizendo que riqueza, pobreza não significa a humildade. Somos todos iguais. O que vai definir essas duas virtudes são a humildade. É a humildade dentro da gente. Portanto, é necessário que a gente trabalhe com a nossa humildade, porque, como eu já falei, não é aparente, não é uma coisa que é de uma hora para outra. É um processo. E a gente trabalhar nesse processo da humildade sempre, para conosco mesmo, porque se a gente não for humilde com nós mesmos, como podemos ser humilde com o nosso próximo, com o nosso irmão? Trabalhando isso, a gente vai deixando o orgulho ficando de lado. Deixando o orgulho de lado, mas a gente só deixa se a gente trabalhar a humildade. Porque enquanto isso, o orgulho ele pode prevalecer e nos coloca numa situação perigosa. Perigosa porque não deixa que a gente veja a luz, como Jesus falou agora, né? Que o menorzinho é o maior, diante de Jesus com a humildade. Então, gente, vamos trabalhar a nossa humildade aqui na terra, enquanto estamos aqui, porque quando a gente voltar para o plano espiritual, sem essa humildade de Jesus, é claro que nós vamos sofrer também, não é? As coisas, porque a gente não só sofre aqui na terra. O que a gente passa por aqui, se a gente não trabalhar as nossas imperfeições aqui, a gente vamos ter que trabalhar lá de qualquer forma. Porque não ficamos parados depois que nós se formos, a gente continua na lida, no trabalho, na sobrevivência, porque a gente vai viver de novo lá no mundo espiritual. Então, eu desejo a vocês que vocês trabalhem a humildade, trabalhem essa essência de Deus que Ele deu a gente, para que possamos ser mais caridosos uns com os outros, para nós mesmos. Vamos ser humildes, minha gente, mas humilde de coração, de pensamento. Há uma humildade que Deus vê dentro de nós. Deus enxergue essa unidade, essa virtude na gente, certo? Então, gente, foi esse o propósito de hoje, para nós estudarmos, colocarmos em prática, trabalhar e a nossa humildade e deixando sempre o orgulho abaixo da humildade, não acima, porque quando a gente coloca acima, a gente está mascarando, a gente está colocando um pano em cima da nossa humildade, e a gente sabe que sem ela não veremos esse reino de Deus. Então eu desejo a vocês um bom dia,
Que Jesus nos abençoe e que nos dê força e coragem para colocarmos a nossa humildade na prática, no nosso dia a dia. Beleza? Então tenham um bom domingo e fiquem com Deus. Tchau!